Ainda faltam algumas pessoas entrar, mas eu deixei bem claro que às 2h15 a aula começaria, Lucelena. Eu sou a professora Dagmar e eu estou auxiliando a professora Solange na organização dessas aulas online. Eu queria me colocar à disposição de cada um de vocês. Queria pedir, se agora que nós estamos ao vivo, muita atenção para o calendário de vocês. Vamos colocando ok nas disciplinas que vocês foram pagando, que vocês foram vendo, porque agora mesmo, se às vezes alguns alunos ficam, eu não sei se eu já assisti essa disciplina, eu não sei se já teve essa disciplina. Então, a gente vai tentar organizar, mas é muito importante que cada aluno faça esse acompanhamento no seu calendário, tá? Porque ó, essa disciplina mesmo, ela só é regular para os cursos de psicopedagogia lá de Campo Mendes, eu acho, não sei, que tem assim, Semende e Uriaçu, psicopedagogia. As demais localidades, ela é reposição. Como é reposição, então vai depender de cada um de vocês, se vocês assistiram ou não no período que a disciplina foi ministrada, tá bom? Então eu vou passar a fala para a professora Helena, Lucelena, tudo bom, professora? Estava com saudade. Você fez uma cirurgia, foi? Ah, Sim, por isso que eu estava querendo ficar de máscara, tá? Eu estou com um probleminha de cirurgia aqui, mas vai dar certo. Acho que o pessoal tá me ouvindo direitinho, tá, gente? agora Dê, dê um retorno aí, se tá tudo bem, tá? aqui eu estou ouvindo legal. Nós vamos gravar sua aula, professora Helena. Queria agradecer o professor Jovenilton Soares, tá? Foi convidado pela professora Solange para mediar e para gravar a aula. Ele aceitou. Tá? Então, eu vou sair aqui um pouquinho e vou lá para os grupos para estar orientando, porque ainda tem gente com algumas dúvidas. Tá bom? Então, um abraço, boa aula a todos. Travou. Melhorou? Tô sem ouvir agora. Tô ouvindo nada. Oi, Luciana, nós estamos lhe escutando. Você pode começar, se você desejar. Vocês estão ouvindo? É porque eu estava sem ouvir. Tá, boa tarde. Conforme falei no começo, eu estou cirurgiada da minha boca, mas vai dar certo. Gente, a nossa disciplina, Dinâmicas e Jogos e Brincadeira, né, ela tem por objetivo levar conhecimentos teóricos práticos, né? Esses conhecimentos teóricos práticos está aí acho que vocês já receberam o plano de curso, não sei se vocês já estão com ele na mão, acho que a DAG já enviou. Vocês receberam? Dê um retorno aí para mim, do plano de curso. Oi? Receberam? Quem recebeu, dá um ok, por favor. Receberam o plano de curso? Ou não? Porque se não tiverem recebido, eu vou pedir que a DAG envie, ou eu posso estar enviando para vocês depois dessa aula.
Alguém diz aí para mim se recebeu ou não. Se não tiver recebido, diga, tá? Tá bom? Pode ser, gente? Estou aguardando a resposta. Vocês estão ouvindo direitinho? Ou a Eliane disse que não recebeu, o Rony disse que não. Logo após a aula, vamos providenciar que vocês recebam o plano. Que eu gostaria de colocar o principal objetivo desta aula, que é proporcionar conhecimentos teóricos e práticos. Esses conhecimentos teóricos a gente vai ver em 2 aulas. A gente vai começar hoje a parte teórica e depois vai ter mais uma, onde a gente vai expandir melhor. Agora, a prática, a professora Solange gostaria de proporcionar para vocês uma oficina prática, porque quando passar a pandemia, né? Vocês sabem que não tem como a gente, nesse momento de pandemia, estar se encontrando, né? Pessoalmente. E essa disciplina, ela requer uma prática, né? Porque não é a importância dessa disciplina, não é só você teoricamente saber os conceitos, as especificidades dela, mas é importante que vocês aprendam as tipologias e também como a gente pode estar utilizando recursos de jogos e dinâmicas e brincadeiras em sala de aula. Ok, gente? Eu gostaria de passar a palavra nesse momento para vocês, né? Para que cada um de vocês colocasse um pouco, né? Do que vocês já sabem sobre esse conteúdo, sobre essa disciplina, né? O que vocês já sabem na cabeça de vocês, por que isso é tão importante? Hoje a gente vai basicamente estar falando também do currículo, né? O que o currículo brasileiro, o que a lei, o que as políticas públicas hoje, como elas estão organizando, né, atualmente. Nesse último currículo que eu acredito que você já conhece, alguém já passou aí, deu uma lida na BNCC, né? Base Nacional Comum Curricular. O que é? A Zane disse que está cortando o áudio. Todo mundo está ouvindo direito? Está ouvindo? Ok, faz assim. Estão ouvindo agora, Zane? Cadê a Zane? Está ouvindo? Beleza? Tá. Tem a Larissa que está ouvindo bem. Tá. A Delcilene Quadro está participando. Então, eu gostaria, por exemplo, eu gostaria de começar bem aqui com o Rony. Rony, eu gostaria que você já me contasse, assim, alguma coisa que você já compreende. Todo mundo aqui é professor, né? Aí são após graduação, né? Então, todo mundo já é professor. Como é que vocês veem essa disciplina? Qual a importância dela? Eu gostaria de ouvir cada um de vocês. Eu, pelo menos, uma parte de vocês, como também já tem uma ideia do que você já sabe sobre esse assunto, tá? Começando com o Rony. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos. Eu sou professor, quer dizer, eu fui professor contratado durante 4 anos. E nesses 4 anos, como a gente pode saber que, lidando com criança, né, a gente sabe que é uma tarefa muito difícil. E não só com as crianças, porque a gente tem que lidar com os pais, ou seja, tem que lidar com a sociedade. Então, eu não estou atuando agora, mas estou procurando me certificar, me orientar, ou seja, me atualizar ao mundo, entendeu? Então, eu estou fiz minha faculdade, agora estou fazendo a minha pós, e estou procurando me atualizar para quando eu começar a atuar de novo, porque eu sei que eu vou começar a atuar em breve, com o poder de Deus. Então, o que eu posso dizer é isso, eu não tenho, assim, direto, entendeu? Porque como eu fui afastado da escola, que eu peguei apenas o contrato, aí eu deixei, como eu disse, eu deixei um pouco em conta, aí com essas paralisações, com tudo isso. Mas é muito importante a gente ter o conhecimento para que na hora que a gente começar a atuar,
a gente possa repassar tanto para nossos alunos como para os pais dos alunos, que é uma tarefa não muito fácil, porque muitos dos alunos, quando eles vão para a escola, e geralmente desses pais, desses alunos, muitos deles mandam para tentar se livrar deles em casa. E é uma tarefa que a gente tem que lidar, a gente tem que ser psicólogo, a gente tem que ser uma série de profissional para apenas aquela tarefa. E muito daqueles que não sabem reconhecer. Muitos pais não entendem. É mais ou menos assim, professor, um pouco do que eu entendo. Tá, muito obrigado, Rony. Queria ouvir um pouquinho a Zane. Zane está como eu, de máscara, de touca, né, Zane? Eu tive que tirar a máscara, porque estava incomodando aí o áudio. A Zane. Tá, Zane. Não estou conseguindo ouvir. Pode falar? Não estou ouvindo. Eu acho que o microfone não está dando certo, não estou ouvindo ela. Juscelena, se você se sentir melhor, você pode colocar seu microfone, até porque você está cirurgiada, aí é só você falar pausadamente, que aí dá para os alunos entenderem. Viu? Tá. Professora, de novo. Deixa eu É ver. só perda de tempo, é só na semana que vem. Eu disse pra ele, é vergonhoso pra mim e pra ti. Porque tu já saiu. Tu tá querendo voltar, tu tá fora no outro dia. Zane não está dando para ouvir ela. Voltar de novo. Podemos tentar aqui a menina, a Delcilene. Eu queria ouvir algum dos alunos aqui, um pouquinho do que eles já sabem. Vocês estão conseguindo me ouvir direito agora que eu coloquei a máscara? Tá me ouvindo agora? Conseguindo me ouvir? Agora eu estou ouvindo a Zane. Você está me ouvindo bem, Zane? Tô ouvindo. Está me ouvindo? Ok. Em relação a essa disciplina, pode. eu não me identifico muito com ela, não. Assim, eu quase que não atuo, até porque essas questões de dinâmica, de jogos, não me atraem muito. Não, né? Você não acha uma coisa importante. Tá. Não, é importante. Muito bem. Mas, para mim, eu não gosto. Você não gosta de usar essa metodologia, né? Isso. Tá. Olha, você sabia, é muito importante agora eu saber disso, que alguns professores não se identificam trabalhar com dinâmicas, jogos e brincadeiras em sala de aula. E aí eu vou dizer para vocês o que a BNCC está trazendo sobre esse assunto já já. Vamos ouvir mais uma aluna, Delcilene. Delcilene, para você. Delcilene. O Rony acha importante, a Zane diz que não se atrai muito trabalhar desse jeito. E você, Delcilene, o que você me fala? A Larissa está caminhando. Está assistindo a live caminhando, Larissa? Você já está em sala de aula? Zane, você está em sala de aula atualmente, Zane? Não, não estou. Está fora de sala. Mas já atuou como professora? Não. Não, né? Eu pretendo ir mais para a gestão administrativa, algo assim, hospitalar. Para a sala de aula não, né? Tá. Delcilene, por favor. Boa tarde. Delcilene está em sala de aula, Delcilene? Eu não estou ouvindo, Delcilene. Liga aí teu microfone. Não estou ouvindo você. Agora estou. Melhorou. Eu gosto de ouvir o que meus alunos pensam, o que eles acham. Para mim é importante.
Professora, posso falar? Pode, seu silêncio. Posso? Pode. É Eliane. Eliane. Ah, Eliane. Tá, Eliane, pode falar. E acho que a Adriane não está com problema. Ela não está conseguindo. Tá, vou falar. Fala, Eliane, por favor. Professora, assim, na minha visão, porque eu sou professora Tá. já do 3º ao 5º ano. 3º ou 5º ano. E Está em sala de... eu trabalho com as disciplinas de História, Geografia e Ciências. Sim. Então, às vezes, quando eu vou para a sala de aula, se eu for com algum material lúdico, Sim. certo que a ludicidade, ela dá trabalho, né? Dá muito trabalho. Mas se eu tirar um dia na semana para levar um jogo, uma brincadeira, parece que eles aprendem mais. Parece que a mente deles absorve melhor o conhecimento, o conteúdo da aula do que eu estou dando, do que eu só estou falando. Aí eu observo que isso é muito importante, porque nem toda criança aprende igual, né? Tem criança que ela aprende mais quando ela tem um contato com algum jogo, com alguma brincadeira, com alguma coisa atrativa que chama a atenção. Então, eu vejo que isso é muito importante, apesar de ser uma parte que dá muito trabalho, mas é bem gratificante. Tá. Vamos aqui a Larissa. Larissa, vou ouvir a... Larissa, dá para falar um pouquinho? Você está me ouvindo, Larissa? Ou Joel? Joel não, deve ser a... Aqui deve ser, ela deve estar usando o celular de uma outra pessoa, está de tiarinha vermelha do cabelinho cacheado. Tem o nome Joel Farias da Silva. Quem é? É a... Professora. Professora, boa tarde. Quem está falando? Boa. Eu queria falar também um pouco. Fale, minha querida, pode falar. Eu estou querendo mesmo ouvir um pouco vocês. Depois a gente continua aqui, tá? Então, vocês estão me ouvindo direitinho? Depois que eu coloquei a máscara? Tá um pouco difícil, mas dá para entender. Não, pois eu vou tirar. Eu vou tirar a máscara. Não tem problema melhor. nenhum. Beleza? Tudo bem? Daqui um dia eu vou estar com um sorriso maravilhoso, viu? Comecei uma habilitação aqui, a boca, fazer implante dentário, vai ficar lindo daqui um dia, viu? Tudo de porcelana. Por enquanto o sorriso está meio feio. Mas vamos lá, vamos lá. Oi, professora, boa tarde. Boa tarde. Pode falar. Então, aqui é Lenilsa, tá, de Maranhãozinho. Enquanto brincadeiras, jogos, dinâmicas na sala de aula, eu já trabalho muito tempo já na educação e trabalho com crianças. Está ouvindo, professora? Está ouvindo? Estou ouvindo bem. Tá. Então, assim, tá. Para mim, eu entendo que brincadeiras, jogos e dinâmica na sala de aula, ele influencia muito, porque as crianças, eles gostam de algo diferente. É melhor para entender a aula. Você leva uma aula tradicional, quadro e giz, a criança não se interessa. Quanto você levar um jogo, uma aula lúdica para a sala de aula. Então, assim, a dinâmica, a aula lúdica, chama muito a atenção das crianças. E, no meu ponto de vista, assim, para meu trabalho profissional, eu trabalho muito com jogos, dinâmicas, e eu tenho bons resultados. Bom, gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Gente, eu vou contar um pouquinho aqui do meu currículo, né? Eu comecei como professora na educação infantil. Trabalhei 17 anos. Depois eu fui para o ensino fundamental menor. Trabalhei um tempo com o ensino... Aí um pouquinho aqui a live. Vocês estão me ouvindo, né, gente? Estão ouvindo? Bom, aí eu trabalhei com o ensino fundamental menor, depois eu trabalhei um tempo com o ensino médio, e depois eu fui para a área da coordenação pedagógica, fui diretora de escola, 32 anos de carreira no estado, e agora estou na educação superior já há 10 anos. Eu dou aula em pós, em graduação, fui palestrante e ministro um curso que chama Alfa Letrando, na área da educação infantil. Eu quero dizer uma coisa para vocês. 32 anos de carreira, não parei de ser professora, até porque neste momento estou sendo professora,
de vocês. Eu diria para vocês, quem não se identifica, guarde muito bem isso, dentro do coração de vocês. Os professores que já estão em sala, outros que estão como o Rony, que está querendo ir para a sala de aula. O jogo, a brincadeira, a dinâmica, são ferramentas indispensáveis para o trabalho de um professor, tá bom? Eu digo isso porque eu vivi isso, vivenciei isso. Eu vivencio isso na minha metodologia na educação superior. Quando eu levo um vídeo, uma brincadeira, uma dinâmica para a minha sala de aula dos alunos adultos, os alunos se soltam mais, participam mais, sorriem mais. Então, eu diria para vocês que quando eu li a BNCC, eu estou lendo ela tem 500 e poucas páginas, né? Eu quero que vocês leiam a BNCC, tá bom? Estudem ela. Esse novo currículo que foi aprovado agora em 2011, isso é novo. Isso é o que está se trazendo. E aí, eu lendo a BNCC da Educação Infantil, eu coloquei para vocês aí, é só um pedaço dela, tá, gente? Esse material que eu coloquei para vocês é um pedaço da BNCC. Ela tem 500 e tantas páginas. Não dá para ler ela de um dia para uma noite. Mas esse pedaço que vocês vão ver aí é o começo, é o início. Vocês vão perceber que aquilo que os professores antes usavam porque achavam que era bom, outros eu não vou usar mais, eu não me identifico, não vou brincar em sala de aula, porque não é minha... Não gosto. Pois, pasmem, a BNCC transformou isso num direito da criança. São 6 direitos que a criança tem. O primeiro é conviver. O segundo é brincar. A criança agora, gente, ela tem direito de brincar. O terceiro direito é participar. O quarto é explorar. O quinto é se expressar. E o sexto é se conhecer. Isso está na BNCC, como direito. O que é que mudou aí agora? Basicamente, para os professores. O professor agora não pode mais dizer assim, eu não gosto. Por quê? Porque é um direito que a criança tem de aprender brincando. Por que será que isso se transformou no direito? Pelas várias teorias de grandes doutores que estudaram, que testaram, que fizeram isso a partir de um estudo longo, como, por exemplo, a Emília Ferreiro, né? O Vygotsky, todo mundo aqui já ouviu falar nesse povo, e tantos outros teóricos da área da educação, estudaram, testaram e perceberam que as crianças aprendem melhor, como disse a aluna ainda agora, brincando. Por quê? Através do lúdico. O que é o lúdico? Muita gente não sabe nem o significado. O que é uma coisa lúdica? Por exemplo, todos os jogos que eu construo aqui, que eu ensino no meu curso, né, que eu tenho uma oficina no meu curso, que é jogos, brincadeiras e dinâmicas, uma das oficinas do meu curso. Eu faço o jogo aqui em casa e eu testo com o meu neto, que tem 6 anos. O meu neto, ele tem autismo leve, bem levezinho, né? Ele tem um autismo, tem uma certa dificuldade de aprender. Mas é impressionante, como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, citar um exemplo. Eu construí um amarelinho do alfabeto e a gente vai brincando com ele, mandando ele brincar, pulando nas letras. Ele pula em cima do AB. Olha, é incrível como ele absorve rapidinho. E eu, quando eu estava na sala de aula, isso na década de 80, eu nem tinha ainda pós-graduação, nem era graduado em pedagogia. Eu fiz o magistério. Não sei se vocês lembram do Instituto de Educação. Isso é bem antigo, né? Mas eu fiz. 3 anos lá, ainda fiz o 4º ano adicional. E eu lhe digo, eu aprendi, foi com o inverso do Rony, eu estava deitado numa rede. Eu aprendi lá no magistério coisas que até hoje me servem, quando eu vou dar aula, né? Até para os alunos adultos. Então, o que é o lúdico? É quando uma criança,
ele aprende sem ser por obrigação. Ele aprende por prazer. Ele é atraído pela brincadeira, como eu acabei de citar a questão da amarelinha, né? A criança é atraída pela brincadeira. Ela vai atraída pela brincadeira, mas aí a professora usa aquilo como uma ferramenta de aprendizagem. Olha, quando vocês estiverem lendo aí a BNCC, que eu mandei para vocês, aí está no grupo. Vocês viram a BNCC? Eu mandei aí. Alguém viu? Alguém não viu? Eu reenvio novamente depois, tá bom? Vocês vão ler a questão do direito de brincar, do direito de conviver, do direito de participar que a criança tem, não é? Quando a gente diz que a criança tem um direito, no momento que nasce um direito de uma criança numa sala de aula, imediatamente cria-se uma obrigação por parte da professora. Se a criança tem um direito, a professora é obrigada. Professora, eu sou obrigada? É, você é. Agora é. Por quê? Porque a criança tem o direito de brincar. Vocês estão entendendo bem direitinho isso aí, não estão? Estão entendendo bem direitinho agora? Eu vou ler bem aqui para vocês o textozinho. Vocês podem até abrir o link aí agora, onde tem lá brincar. O que diz a BNCC? Vocês podem olhar se não der para olhar agora, depois vocês podem fazer uma leitura novamente para vocês entenderem ainda melhor. Brincar cotidianamente, de diversas formas, em diferentes espaços e tempo, com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando e diversificando o seu acesso a produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Fiquei feliz que a aluna aí que disse assim, olha, eu não me atraio por esse tipo de trabalho, porque não gosto. É um direito que a pessoa tem. Então, na mesma hora ela disse, mas eu não quero ir para a sala de aula. Isso, gente, é muito maravilhoso ela dizer isso, porque eu tenho certeza que ela sabe da importância de se trabalhar usando as ferramentas, que é a música, é o jogar, é o brincar, é o cantar, é o lúdico em sala de aula. Por conta, teve uma outra aluna que falou sobre a questão das aulas, que chamavam antigamente aulas tradicionais. O que é uma aula tradicional, gente? É uma professora na frente de uma sala, usando um quadro e um pincel, porque no giz a gente não usa mais, um pincel, um quadro branco, uma fileira de crianças, uma atrás da outra, e a professora na frente explicando conteúdo, mandando a criança abrir o livro, ler, fazer uma leitura de um texto, imediatamente escrever, responder a algumas perguntas lá que a professora faz. Isso é o que chama-se de ensino tradicional. E eu quero que vocês me digam, vocês acham que se usa essa metodologia hoje, ainda muito? Queria uma resposta de alguém aí. Professora Dagmar. Professora Dagmar está numa live. Posso aí. falar, professora? Pode. Quem é que está falando? Rony? Agora, Rony. quem está falando? Ah, tá. Pode, Rony. Rony. Por incrível que pareça, professora, por incrível que pareça, ainda tem professor que ainda trabalha assim, como antigamente. Tem professor, eu não sei citar nome, né? Tem professor aqui mesmo no meu lugar que trabalha assim e não quer se inovar, tá entendendo? E não quer se inovar, não quer participar, entendeu? Por incrível que pareça, tem. E eu vi a senhora falar lá sobre esse tipo de brincadeira. Na época que eu lecionei, eu fiz parte, eu acho que a senhora deve ter ouvido falar do programa Se Liga e Acelera. Sim, demais. Se Liga e Acelera Brasil. Eu era, no tempo do Se Liga e Acelera, eu estava na 19ª GRE,
e eu era uma das pessoas que coordenava esse projeto nas escolas. Eu acompanhei muito bem. Esse projeto tinha o nome Se Liga, exatamente para que os professores se ligassem na necessidade de acelerar as crianças com déficit de aprendizagem, né? Era para acelerar para as crianças aprender mais rápido, se alfabetizar mais rápido. Sim. Pois Pode é. falar. Aí o tempo que eu peguei esse contrato, né? Nessa época, por incrível que pareça, eu tinha 17 anos. 17 anos, aí eu peguei esse contrato aqui na escola para trabalhar, que aí todo mundo se admirou, né? Por causa que eu tinha 17 anos. E nesta dita época, eu terminei também o magistério. Como o senhor estava falando ainda agora, eu ainda fiz o magistério. Você Aí, fez o escute bem, magistério? aí eu fui para o treinamento em São Luís, do Se Liga e Acelera. Eu mais um amigo meu, fazia parte, a gente revezava do Se Liga e Acelera. E lá eles ensinaram muitas coisas para a gente, principalmente as brincadeiras, entendeu? Porque com esses alunos, eram aqueles alunos que, como se pode dizer, que sabiam um pouco menos. Que sabiam um pouco menos. E esses alunos, a gente tinha que ter uma maneira muito expressiva de lidar com eles, porque eram os alunos que eram desinteressados. E como o Se Liga e Acelera, quando entrou aqui, com as brincadeiras, com o tipo da gente lecionar, muitos mudaram o pensamento e muitos avançaram rapidamente, como era o objetivo do Se Liga e Acelera. Então, por incrível que pareça, voltando à sua pergunta, tem professor aqui mesmo, eu não posso citar nome, mas tem professor aqui mesmo que não quer se inovar, quer só trabalhar como se trabalhava antigamente. E aí, Rony, e vocês todos que estão na live, eu quero dizer uma coisa para vocês. A BNCC transformou o brincar num direito, né? E os outros 5 direitos que a BNCC está trazendo como direito da criança é conviver, participar, explorar, se expressar e conhecer-se. E eu diria para vocês, dentro de uma brincadeira, seja ela qual for, a criança faz tudo isso. Os 6 direitos estão todos. Quando uma professora coloca um jogo, um brincar, uma outra maneira, outra coisa linda que o brincar e as dinâmicas e os jogos trazem, é a questão, gente, de quebrar a rotina. Quem é que gosta de rotina? Então, imagine uma professora que todo dia ela dá aula do mesmo jeito, usando a mesma metodologia, que é escrever no quadro, fazer atividade no caderno e usar o livro didático. Isso transforma-se numa rotina chata e a criança percebe isso rapidinho, tá? Bom, aí a BNCC fez outra coisa que eu achei muito legal, sabe? Eu tô lendo ela, eu tô me deliciando com a leitura da BNCC, porque há muitos anos eu trabalho dessa maneira, que hoje a BNCC está trazendo como obrigação, né? Eu me encanto porque eu sempre acreditei nisso. Eu tive 17 anos dando aula na educação infantil, numa creche só, né, dentro de uma favela, na Vila São Francisco Sul, e eu pegava 30 meninos para alfabetizar, porque eu era professora alfabetizadora. Eu lhe digo, gente, eu usava jogos, brincadeiras, dinâmicas, músicas, e as minhas crianças saíam no final do ano todas alfabetizadas, só não conseguia 100%, porque nunca se consegue os 100%, porque tem as crianças especiais, as crianças com déficit de aprendizagem, tem as crianças com problemas psicológicos, as crianças que elas não têm a autoestima elevada por conta da família. Essas crianças, elas vão ter dificuldade, elas não vão aprender assim, elas têm o tempo delas. Porém, mesmo as crianças, vocês sabem quem é professor alfabetizador e está em sala de aula com criança até o 3º ano, sabe que a criança passa por 4 níveis de aprendizado. De acordo com a teoria da Emília Ferreira, a criança passa por 4 níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3, e o nível 4, que é quando a criança se alfabetiza. Então, ela vai pulando de um nível para outro. A professora que sabe fazer o teste, ela faz esse teste, ela vai descobrir o nível.
que a criança se encontra. Essa teoria ela ajuda muito a gente, nós professores que estamos em sala de aula com crianças analfabetas que ainda não aprenderam. Quando você descobre o nível, você vai descobrir que tipo de atividade vai favorecer a criança para ela sair do nível para avançar para outro. Quando a criança chega na sala de aula, se ela vem de uma família que muitos pais não sabem ler, ou sabem, mas não se preocupam com o filho, muitas crianças chegam no nível 1, que é o nível de rabisco. No nível 1, a criança risca o papel. Se você entregar uma folha em branco para a criança, ela está no nível 1, ela vai só riscar. Muitas fazem as bolinhas. Vocês já viram isso? Faz as bolinhas e vão repetindo, né? Aí a professora tem uma criança no nível 1, ela sabe que a criança está no nível 1, e ela vai analisar uma sala com 30 ou com 20 crianças, e todas as crianças, ou 80% das crianças, ou a metade da sala está no nível 1. Essa professora vai estudar atividades adequadas, jogos, brincadeiras, que favoreçam essa criança sair do nível 1 para evoluir para o nível 2. Né? Então, gente, essa aí é uma outra aula, né? Teria que dar uma outra aula sobre isso. Mas, olha, o que a BNCC fez? Ela pegou, criou 5 campos, chama agora campos de experiência, que é o campo 1, o eu, o outro e nós, o campo de experiência 2, o corpo, o gesto e os movimentos, o campo de experiência 3, traços, cores e formas, isso está no material que eu dei para vocês, tá bom? Está no grupo. O campo de experiência 4, escuta, fala, pensamento e imaginação. E o campo de experiência 5, que é o último, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. São os 5 campos de experiência que hoje a BNCC traz. Dentro desses campos de experiência, a criança, experimentando, percebendo, ela vai adquirindo o conhecimento. Agora me diga bem, dentro desses campos de experiência que eu estou passando para vocês aqui, se o jogo, o lúdico e as brincadeiras não tem tudo a ver, eu quero ouvir vocês agora. Alguém pode falar? Ó, o eu, o outro e nós. Eu me lembro logo daquela musiquinha, né? Cabeça, ombro, joelho e pé. Quem conhece? Aquela música, a Xuxa cantou muito no programa dela. Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé. Não é lúdico? Que criança não gosta de cantar essa música? Até os adultos gostam. Aí serve essa música para você aprender sobre você, seu corpo, né? Os órgãos do corpo, o olho, a boca, joelho, não sei o que lá. Isso é uma forma de você ensinar a criança. Porque no primeiro campo, a criança tem que aprender sobre ela, sobre os outros, que são as outras crianças. A criança, nesse momento, ela vai observar ela. Por exemplo, uma criança loira, ela vai entender que existe lá na sala dela, de aula, tem uma criança negra, diferente dela. E aí a professora pode cantar essa música, ela pode cantar aquela outra música das borboletas, que é uma poesia, que fala sobre as diferentes cores. Aí a professora usa essa poesia de maneira lúdica para ensinar que dentro da sala de aula as crianças não são iguais, elas são diferentes. Então, ó, o eu, o outro e nós do grupo. Tem eu, tem você e tem nós. E nós todos aqui, nós formamos um todo, um coletivo, mas nós dentro desse coletivo somos diferentes. E aí, gente, tem várias brincadeiras, jogos, desenhos, coisas maravilhosas hoje, a internet está aí, para a gente fazer na sala de aula, para que a criança entenda isso, tá? Aí no campo de experiência 2, gente, vem o corpo, os gestos e os movimentos. Agora me diga, tem como ensinar isso sem você usando a brincadeira? Tá? Tem uma pessoa dizendo que está cortando. Todo mundo está ouvindo cortado ou todo mundo está ouvindo bem?
Quem não está ouvindo bem? Poderia me dar um feedback? Larissa está cortando. Eu estou escondidinha, mas eu A estou Maria... escutando bem, viu, meu amor? Quem é que está falando? Professora Solange. Boa tarde, minha querida. Eu estou escondidinha aqui, mas estou escutando tudo. Você vê que eu estou cirurgiada, fiz uma cirurgia na boca, mas estou aqui dando aula, porque eu amo dar aula, entendeu? Está Obrigada, dentro de mim. professora, obrigada. Obrigada, senhora, por me dar essa oportunidade de ser eu, porque eu sinto saudade da aula. Quando eu fico muito tempo sem dar aula, parece que não sou eu mesmo, entendeu? Eu amo meu trabalho de professora. Bom, no campo 3, no campo de experiência 3, tem traços, cores e formas. No campo 4, tem a escuta. Não sei, gente, quem já trabalhou na base, eu hoje estou muito voltada hoje para a base. Por que eu estou falando da base? A base é a educação infantil. A educação infantil está para a educação geral, assim como o baldrão está para casa. A criança que faz uma boa educação infantil, trabalha a coordenação motora fina, grossa, movimentos, cores, formas, trabalha a diversidade, ela vai receber uma base maravilhosa para a vida toda. Olha a importância dessa aula, tá? Outra coisa maravilhosa que o brincar, as dinâmicas e os jogos e a música traz é a parte psicológica. Porque a professora que brinca, que ri, que senta junto com seus alunos numa roda, que faz uma brincadeira e participa junto com seus alunos, ela traz a acolhida, ela acolhe seus alunos e a criança sente. E a criança vê aquela professora de maneira diferente. Uma vez, eu sempre trabalhei muito com criança, né? Até o 5º ano e tal. As crianças até o 5º ano estão num processo muito rápido de absorção de conteúdo, de valores, né? De fundamentação para a vida. E eu nunca me esqueci de uma vez, uma professora botou o filho dela para ser meu aluno, ela era uma colega, trabalhava na mesma escola, ela com os meninos maiores e eu com os meninos menores. Ela botou o filho dela para ser meu aluno, e aí eu perguntei para ele, na primeira aula que eu dei para ele. Eu disse, e aí, o Pedro Henrique, o nome dele era Pedro, gostou da aula? Ela disse assim. Eu perguntei para o Pedro, ele tinha gostado da aula. Pedro, você gostou da aula? Aí ele disse, gostei muito da aula. Aí ela perguntou para ele, por que você gostou? O que foi que você viu lá que você gostou? Ele disse, minha tia ela é muito bonita, porque ela é uma tia que brinca e que canta. Olha que coisa fantástica, eu nunca me esqueci disso. Minha tia é bonita, eu nunca fui bonita, né? Fisicamente nunca fui. Mas ele me achava bonita porque era uma professora que brincava e que cantava, né? Tudo na minha sala tinha música para lavar a mão, tinha música para a hora do lanche, tinha música para a hora da história. Eu sempre gostei das caixas de história, as caixas que você tira a fantasia de dentro e faz aquele... Eu usava muito isso, principalmente em aula de ciência, né? Eu estava ensinando sobre os animais, eu gostava de usar as caixas de surpresa para botar um animal dentro, para tirar de dentro. Porque eu já dizia logo no começo da aula, olha, a tia vai apresentar para vocês uma novidade hoje. Eu mostrava a caixa. Mas para isso vocês têm que fazer silêncio, prestar atenção na aula, senão a tia não vai abrir a caixa para vocês verem. E as crianças ficavam loucas para ver o quê? Elas faziam qualquer coisa para ver aquilo que estava dentro daquela caixa. Uma vez eu botei um pinto. Tem gente dizendo que o áudio às vezes para. Botei um pinto dentro da caixa, né? E usei a aula toda, só fui mostrar meia hora antes da aula terminar. E quando eu tirei o pinto de dentro da caixa, eles ficaram maravilhados, né? Só, olha, que é um ser vivo, Aí eu disse a classificação, que tinha pena, que tinha 2 pés, que tinha asa, não sei o que lá. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. A professora ou professor que descobre esse mundo da imaginação, da fantasia, do brincar, e usa isso como ferramenta de trabalho, eu digo para vocês, nunca mais ele quer deixar
porque é mistério, é maravilhoso, é fantástico. Aí nós vamos, na outra aula que nós vamos ministrar com vocês, a gente vai ver os tipos de jogos, né? Nós vamos ver a diversidade. Nós vamos ver, né, a importância dentro de cada eixo na próxima aula. Essa aula, inclusive, já está gravada. E vocês vão assistir essa aula. Eu quero falar uma coisa para vocês. Guarde isso no coração de professores. Porque eu lhe digo, a profissão de professor é uma das mais importantes do mundo. Porque nós trabalhamos com o sonho das pessoas, com a formação de seres humanos. Não é brincadeira. Eu quero deixar um conselho. Quem não se identifica, não vá. Não queira para você. Porque não é profissão, é sacerdócio. Ganhamos mal. Eu acabei de ver esse mês, enquanto nós não formamos nenhum patrimônio para a vida, porque eu precisei fazer um tratamento de reabilitação de toda a minha arcádia dentária, e quando a moça lá da clínica me falou o valor, eu quase caí da cadeira. Eu já havia juntando dinheiro há muito tempo. Sei que a coisa nem só para vocês verem o quanto o professor ganha mal. E o preço era de quase a compra de um carro. O meu plano de saúde não cobre. Não cobre. É particular mesmo. Eu comecei a cirurgia já, né? Vou fazer 2 cirurgias. Já fiz a primeira, vou fazer a segunda. Tratamento dentário de reabilitação que eu preciso fazer custa R$31 mil. Professora, como é que a senhora conseguiu pagar? Juntei dinheiro de entrada e parcelei o resto, igual a gente faz quando a gente compra um carro. E por que eu estou falando isso? Porque quem quer ser professor, nem vá pensando que vai ganhar dinheiro, porque não dá dinheiro. Então, não é profissão, é sacerdócio. É missão. Vocês estão vendo a dificuldade dos professores agora, nesse momento? Como dar aula para criança usando essa ferramenta aqui, que eu estou usando com vocês? Hein? E eu digo para vocês, tem professores, nesse momento, fazendo isso. Usando o computador e dando aula para criança. Eu digo que eu tenho um amigo fazendo isso agora, mas ele não está tendo tempo nem de dormir direito. Eu lhe digo, ninguém vai reconhecer esse trabalho, porque ele faz lá na casa dele, usando a energia dele, o computador dele, a internet que ele paga por fora, que o governo bota a internet de graça na casa dos professores. Então, é sacerdócio. Só vai quem gosta, quem tem prazer, quem quer, porque quem não quer, não gosta, não vai. E precisa, professora, fazer tudo isso que a senhora está dizendo? Precisa. Por isso que eu quero dizer uma coisa para vocês. Está bem aí no plano de curso com vocês lerem os objetivos gerais dessa aula e os específicos. E tem a metodologia que é essa aqui, que eu estou usando. Não gosto dessa metodologia. Por que eu não gosto dessa metodologia? Porque nada substitui o olhar do aluno ao vivo. Eu sinto falta de estar com vocês. Se eu estivesse numa sala de aula, nós estávamos interagindo muito mais. Vocês não concordam com isso? Essa tela fria de computador, ela não... Por mais que o Rony esteja dentro de uma rede, deitadinha, e a menina da tiarinha vermelha, porque está aparecendo o nome Joel Faria, ela está deitadinha no sofá. Vocês estão à vontade, né? Tem a Laiane aqui que também está deitadinha, mas nada substitui a sala de aula. A Maria Lenilson disse que concorda. Eu concordo plenamente. Primeiro que essa aula não iria dar para vocês assim, dessa maneira. Nós íamos ver o jogo como ele é. Por isso que a professora Solange, maravilhosa, ela quer que eu ministre, depois dessa aula, a oficina para vocês, se vocês quiserem. A oficina prática. Quem concorda com a oficina prática, faz assim, ó. Um dedinho. Auricélia, Raquel, Axiene, Rony, todo mundo concorda, né? Maria Lenice, todo mundo. Porque
Nós, na oficina prática, nós vamos ver os tipos, os objetivos, e agora nós vamos encaixar dentro dos direitos da BNCC, que a BNCC traz, e nós vamos encaixar dentro dos campos de experiência, e nós vamos agora, num momento prático, aprender como se faz hoje um planejamento, porque não é mais aquele velho planejamento. Aquele que a gente botava objetivo, conteúdo, lembra daquele planejamento antigo? Metodologia, né, conteúdo, objetivo, avaliação. Não. Hoje em dia não se faz planejamento mais assim. Professora, e mudou tudo. Ó, gente, o Ezequiel apareceu aqui. Aqui é meu neto, viu? Estava falando dele ainda agora. Veio bem aqui, não aguentou. Diga olá pro pessoal. Oh. Aí, a razão do meu viver. Pois é, gente. Então, nós vamos fazer essa oficina, professora Solange. Eu acho que ela concorda, né, professora? Se ela está me ouvindo. A professora Marlene também está na live. Estamos, nós estamos quietinhas, porque estamos quietinhas. Tá, mas concordo sim. Senhora... Esse programa, sem a parte prática, professor, ele é incompleto. Então, a parte prática ela é um espetáculo. A professora Solange já conhece meu trabalho, né? Ela conhece, eu trabalhei com ela com arte alfabetizar, que tinha essa mesma proposta, que é ensinar para as alunas, para os professores e professoras, essa forma diferente de ensinar a criança a aprender brincando. Por isso que, no caso do curso dela, que eu trabalhei com ela, tinha o nome A Arte, porque é uma arte, de alfabetizar. Né? Então, o brincar, a dinâmica e o jogo, ela é uma ferramenta que você vai utilizar dentro do seu planejamento. Mas, para eu fazer isso, eu preciso saber o tipo de jogo. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Existe a coordenação motora grossa e a coordenação motora fina. Como eu vou utilizar um jogo para trabalhar a coordenação motora grossa, por exemplo? Que tipo de jogo vai melhorar a questão da coordenação motora grossa e que tipo de jogo vai melhorar a coordenação motora fina? E eu preciso saber que tipo de jogo vai trabalhar a parte do ouvir, da linguagem oral da criança, né? O que vai me favorecer? Que tipo de jogo eu vou usar para trabalhar o movimento? Que tipo de jogo eu vou usar para trabalhar o corpo, né? Então, eu, professor, por isso que eu digo, quem opta por ser professor tem que ser um eterno pesquisador, não é? Tem sempre que estar estudando. Olha, eu me aposentei do Estado, não estou mais no Estado. Porém, eu preciso estar sempre estudando. Por quê? Porque hoje eu dou aula no ensino superior. E eu, com toda a minha história de vida, eu fiz 30 e tantos anos de experiência, eu comecei muito nova, com 18 anos já estava dentro de sala de aula, como monitora. Então, eu tenho toda essa caminhada. E esse estudo todo me serve hoje para eu dar aula para vocês. Para eu contar minha história de vida. Não é dizendo para vocês que eu sei mais do que vocês. Muito pelo contrário. Eu aprendo com meus alunos. Meus alunos, eles me ensinam. Eu estou com 8 anos que eu trabalho com esses cursos. Eu comecei no Arte Alfabetizar, agora eu estou com Alfa Letrando, que é um curso da minha autoria. É um projeto que eu mesmo criei. Eu tenho uma turma na Vila Irmanduz, tenho uma turma no Promorá. Parei agora, porque não dá para trabalhar o alfabetizando dessa maneira aqui, com live, não dá. É um curso que precisa ser ao vivo, né? Porque eu vou ensinar mesmo ali como montar o recurso, como planejar, como encaixar aquele jogo, aquela brincadeira dentro do conteúdo, né? Porque muita professora até quer, mas ela tem dificuldade, porque ela não sabe.
Nesse curso a gente ensina a fazer isso, né? E nessa oficina que o senhor Solange vai dar para vocês, no futuro aí, quando a pandemia for embora, e vai, com fé em Deus, no ano que vem nós vamos estar livres dessa coisa ruim que aconteceu com o mundo todo, né? Deixou a gente muito triste. Isso tudo vai passar. E aí nós vamos poder nos encontrar, olhar no olho, que eu acho muito importante, o olho no olho. E eu vou começar com vocês, porque esse curso todo a gente brinca o tempo todo. Não há quem não goste, porque as horas passam que a gente, até nós, os adultos, nós nem sentimos a aula passar, porque é gostosa. Nós vamos cortar, recortar, nós vamos brincar, igual as crianças brincam, né? Para a gente aprender, para depois levar para a vida. A gente aprende muitas dicas de como construir um recurso, como construir um jogo, né? As especificidades de maneira prática. E isso vai favorecer demais o trabalho de vocês. E eu digo para vocês, vocês vão sair encantados dessa oficina. Eu espero que ela venha logo, né? Eu estou louca para trabalhar com vocês essa oficina. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Olha, a Rutiele está com um menininho lindo, é seu filho? É, Rutiele? É seu filho? Professora, é minha moça. Ah, é uma menina, né? Eu pensei que era um menino, mas agora eu estou olhando o olhinho dela, é azul, é? Parabéns, muito linda, viu? Tá, obrigada. Tá, de nada. Pois, olha, aí, quando vocês estiverem lendo aí a BNCC, eu quero que a cada direito que tem um comentáriozinho, não sei se vocês observaram, né? E aí diz o seguinte, como garantir esse direito? Já que brincar hoje é um direito, e eu falei no começo da live, que brincar é um direito agora. Se criou-se um direito, imediatamente cria-se uma obrigação por parte do professor. Então, não trata-se mais de dizer assim, eu não vou brincar com o menino não, porque eu não gosto. Pois agora, quem não gostar, não vai ser professor mais. Porque é um direito, a criança tem o direito de brincar. Oi. As coisas já acontecem para que a gente venha aprender. Tá com 2 anos que começou realmente a ser trabalhada a BNCC. E quando deu início, a gente viu uma dificuldade muito grande dos professores aceitarem, né? E quando aconteceu agora a pandemia, muitos professores do meu município, muitos deles entregaram, não fizeram, porque ainda não se adaptaram. Então, eu vejo assim, que as coisas acontecem para que nós venha aprender a conviver com o que nos oferecem, né? Porque a partir do momento em que deu início à pandemia e a gente não pôde mais se encontrar em sala de aula, muitos professores aprenderam a trabalhar dessa forma, porque para muitos professores trabalhar com aulas online era um tabu tão grande e uns entregaram, mas outros se qualificaram ainda mais para trabalhar dessa forma. Então, de uma certa forma, foi um ótimo aprendizado para mim. Olha, veja, eu estou entendendo muito bem o que você está falando. A grande rejeição que existia em usar as ferramentas tecnológicas para dar aula. Quando a pandemia surgiu, os professores foram obrigados a usar as ferramentas. E quem não sabia, correu atrás do prejuízo. Não foi? Como agora o brincar agora não é uma coisa que a professora pode escolher, mas é um direito da criança, na prefeitura, quem trabalha com a SEMEC já sabe que lá é obrigado, é obrigatório. Começa-se, não sei se alguém tem aqui um de vocês que trabalha na SEMEC, como professor da SEMEC, ou como estagiário, ou como professor titular da sala, mas hoje em dia a SEMEC obriga, a palavra é essa, começa pela a organização da sala. Hoje, basicamente, eu lhe digo que eu tenho alunas fazendo curso comigo porque elas querem aprender a ambientar uma sala de aula, porque lá na SEMEC é obrigado. O que é isso?
Toda sala de aula da SEMEC, quando o professor entra na sala, aliás, quando começa o ano letivo, já tem que ter um cartaz de parabéns, uma chamadinha, um cartaz de calendário, ajudante do dia, é obrigatório lá. Por que que é obrigatório? Porque esses cartazes, eles já trazem o lúdico para a sala de aula. A chamadinha com fichas, a professora utiliza as fichas para fazer a chamadinha lá com as crianças. Aí, quando é a cada 30 dias, a professora vê os alunos aniversariantes, usa o cartaz. Tudo isso a criança está aprendendo, ela tá aprendendo a ver, vendo, participando, brincando, se conhecendo, né? Nessas atividades já em sala de aula. Então, fora tudo que a SEMEC hoje exige para que a criança aprenda, né? Então, quando eu falo isso, e aí agora é obrigação, a criança, aí tem aqui já na BNCC, falando sobre como garantir o direito de brincar. O que diz a BNCC? As brincadeiras essenciais devem estar presentes intensamente na rotina da criança. Trata-se de iniciativa infantil que o adulto deve acolher e enriquecer, porém, devem ser planejadas e variadas. Para isso, a partir da observação dos pequenos brincando, o professor pode disponibilizar materiais que auxiliem o desenvolvimento da brincadeira ou que conduzam a outras experiências. Ele também pode promover conversas posteriores para discutir o que observou. Se o professor organiza boas propostas, por exemplo, bons títulos de literatura, conversas e faz uma sequência rica, as chances dessas temáticas migrarem para as brincadeiras são grandes. Está na BNCC. Como garantir? A criança tem o direito de brincar. E como garantir esse direito? Entra aí também os órgãos, né, que monitoram o processo de atividade, de ensino-aprendizagem nas escolas. O que é isso? Por exemplo, vamos dar como exemplo, a professora Marlene está na live, que ela é gerente da 19ª. Hoje, os técnicos de ensino-aprendizagem precisam monitorar as escolas para saberem como está sendo esse planejamento e essas atividades em sala de aula, se está garantindo o direito das crianças de aprender brincando. Não é assim, professora Marlene? Já que a professora Marlene está na live. Já que agora brincar é um direito, de acordo com a BNCC. A senhora poderia falar um pouquinho para a gente ouvir sua voz? Posso. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui participando dessa live, juntamente aí com a professora Solange, professora Dagmar, professora Lucelena, nós fazendo parte aí desse grupo de professores com a professora Solange, essa mulher empreendedora da educação. A professora Lucelena, ela está fazendo a sua referência com relação à disciplina que ela está ministrando voltada para a BNCC, e colocando a importância que é hoje para a educação infantil, para o uso das metodologias e do brincar, que hoje, dentro da BNCC, se tornou obrigatório. Então, ela também mencionou uma coisa importante, que é o lúdico, na verdade, que é o aprender brincando, e ela sabe fazer isso muito bem. Quando a Dagmar me falou quem levaria de mulher, a professora Lucelena é a professora ideal. Por quê? Porque ela tem as mãos de fada para trabalhar com essa questão do lúdico. E hoje nós temos um documento referenciador, que é do Brasil inteiro, que é isso que é importante, que hoje nós temos uma base comum a todo o país, e nós, como educadores, nós temos que ter esse documento como um documento de cabeceira, porque ele traz as competências, as habilidades e o como fazer. Isso é que é importante. Que no passado nós, né, Lucelena, como a gente lutava para criar um objetivo, criar uma metodologia, criar os meios de se trabalhar.
Eu diria aqui que para a gente criar um planejamento era uma dificuldade. Hoje nós temos tudo pronto para adequarmos. Então, estão de parabéns. Eu parabenizo aqui aos alunos por terem escolhido a faculdade, por estar aqui. E ela também colocou uma coisa interessante, essa questão do híbrido das ferramentas. Hoje, nós estamos aqui por causa das tecnologias, mas por trás das tecnologias tem que ter um professor, um educador. Então, aproveitem bem esse momento. Ela está fazendo a fundamentação teórica, né, que é realmente dentro da BNCC, que é o documento orientador, e nós estamos aqui também como apoio, né, da força, tanto aqui com a professora Dagmar, que é minha parceira, a professora Solange, nós estamos aqui também, e eu gosto muito de aprender. Como eu sou da área de letras, e a educação infantil hoje é a base, a professora Lucelena disse muito bem, quem tem uma boa base vai além, e a educação infantil é a base. É lá onde tem que ter os melhores professores, os melhores alfabetizadores. Eu fui alfabetizadora durante 6 anos, e não é fácil ensinar os primeiros passos. E é na educação infantil que é a primeira base, que são os primeiros passos para a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo da criança. Muito obrigada aí pela oportunidade, viu, professora Lucelena? Parabéns aí, é bom te ver, viu? Você sabe que eu te admiro, você fez parte da nossa equipe e é um prazer estar com você. Tá bom? Muito obrigada. Nós sempre estamos, nunca jamais vamos estar numa live onde a senhora esteja, para a gente não querer ouvi-la, porque pela grande pessoa que você é, pelo seu conhecimento amplo, pela sua dedicação, que é muito grande na área da educação, a senhora é uma pessoa premiada, todo mundo sabe disso, como diretora foi premiada, então não podemos nunca deixar de colocar você para fazer uma fala num momento de uma live tão importante como essa, que uma live que tem como conteúdo a disciplina de jogos, brincadeiras e dinâmicas. Por que é muito importante aprender sobre isso e fazer disso uma necessidade, eu diria uma obrigação, quando eu li aqui na BNCC que isso tinha se transformado em um direito da criança, isso me alegrou, porque eu sempre valorizei, como você disse, que eu tenho minha mão de fada, eu gosto mesmo de trabalhar com recurso mesmo, não só os que eu construo, né? Mas quando, por exemplo, você canta uma música, você recita um poema, e você coloca uma brincadeira de amarelinha, como você bota uma brincadeira, seja ela qual for na sala de aula, você oportuniza essa coisa que a BNCC hoje traz como direito de conviver. As crianças, quando elas são colocadas em fileiras todos os dias, cada uma isolada na sua carteira, e ela fica ouvindo apenas aquela professora, será que ela está convivendo com os pares, com os coleguinhas dela? Quando ela fica nessa metodologia, e eu digo isso porque eu fui diretora do Floriza durante um tempo, quase 4 anos, e eu vi lá professoras que dias após dias faziam as mesmas metodologias, que era a de fileira, criança na fileira, e ela no quadro na frente, ensinando. Eu passava pelos corredores, aí eu fazia reuniões, eu fazia... você é conhecedora de que eu criei cursos de formação continuada dentro do Floriza, para ensinar sobre isso aqui que a gente está hoje discutindo, dizer para elas a importância que era trazer um jogo, trazer um desafio, trazer uma experiência na área, por exemplo, de ciências, né? Criança aprende fazendo experiência, levar, porque na escola tem uns outros lugares onde as professoras podem estar levando as crianças para quebrar as rotinas. Tipo assim, hoje nós vamos dar aula no pátio, hoje nós vamos dar uma aula na quadra, hoje nós vamos para a biblioteca, hoje nós vamos para o laboratório de informática, que muitas escolas já têm hoje. Eu sou conhecedora, eu conheço todas as escolas da 19ª GRE, as 45, eu conheço de uma por uma, e sei que tem muitas escolas ainda mal equipadas,
Mas as da 10ª nona, muitas já têm laboratório, quadra, pátio, outros espaços que a gente chama de espaços lúdicos, onde o professor pode estar levando a criança para aprender de uma forma diferente. E eu vi a dificuldade que é para o professor entender isso. Porque teve uma aluna que me antecedeu aí e falou da dificuldade, porque dá trabalho. Então, é mais cômodo eu todo dia fazer aquela aula igual. Para mim, professora, é cômodo. E quando sai aquele resultado negativo no final da aula, no final do período de 30 dias, que a gente vai fazer aquela avaliação, não é? E os meninos tiram as notas baixas, é cômodo para mim dizer, esses meninos não querem nada, porque eu não reflito sobre o meu planejamento. Para eu trabalhar dessa maneira aqui, de forma lúdica, utilizando brincadeiras e jogos, não é fácil, porque dá trabalho. É preciso planejamento e organização e sistematização. Eu estou falando aqui dentro da educação infantil, porém, não é só na educação infantil que se trabalha dessa maneira. Se trabalha também no ensino fundamental e até no ensino médio. Agora nós temos que adequar o jogo à modalidade de ensino, à idade da criança e ao conteúdo que eu estou trabalhando. Aí é papel do professor, quando ele é um professor responsável e preocupado com a sua sala de aula. Eu diria que muitos professores não se preocupam. Que tipo de resultado eu estou conseguindo no final de cada metodologia aplicada, de cada conhecimento aplicado. Muitos professores não se preocupam quando eles recebem, por exemplo, eles aplicam uma avaliação e 70% dos meninos tiraram nota baixa. Aí ele não se insere no processo. E aí eu digo para vocês, quando tem esse nome, ensino e aprendizagem, existe alguém que ensina e alguém que aprende. Então, como é que eu não sou parte? Eu, professor, me insiro como responsável também pelo resultado negativo do meu aluno. Quem é que tem que refletir sobre a sua metodologia? É o professor, é a responsabilidade dele. Ele que tem que pensar assim, como eu estou ensinando? Que tipo de recurso eu estou utilizando? Uma vez, eu enquanto técnica em uma escola da 10ª nona, não vou dizer o nome, porque não interessa, estive discutindo com a professora, porque ela disse que aplicou a mesma avaliação com a aluna, e a aluna tirou ou a nota igual ou menos ainda, do que ela disse que fazia as mesmas perguntas, mesmo. Aí eu perguntei para ela, o que você acha que está errado aí? Ela disse, a aluna que não quer nada. Eu digo, não, é a sua metodologia. A sua forma de avaliar não está dando certo. Você já tentou 5 vezes e você obteve o mesmo resultado ou um resultado inferior. O que tem que mudar? É você que tem que mudar. Seu método, sua sistemática de avaliação e sua abordagem não está dando certo. Então, você tem que refletir, pensar e mudar a sua forma. Então, quando o ABNCC traz agora o direito de brincar e criou um professor a obrigação de ensinar brincando, eu agora tenho que ser uma pesquisadora dentro dessa área, se eu quero mudar meu jeito de trabalhar. Porém, como não tem como você estar direto monitorando um professor dentro de sala de aula, porque no momento que o professor entra dentro de uma sala de aula, ali é ele e o aluno dele. Por isso que dentro dos tipos de currículo, existe um currículo que a gente chama de currículo oculto. Muita gente não sabe que currículo é esse. Porque existe o formal, não é? Professora Marlene, e o currículo oculto. O currículo oculto é o currículo que realmente acontece dentro da sala de aula, com o aluno e o professor, ninguém dá conta de saber lá, porque é ele, o professor, e o aluno dele. Não tem como. Então, isso aí você tem que se convencer. Quando eu falei no começo da live, eu disse, o brincar, o lúdico e a dinâmica
é agora indispensável. Significa dizer que o professor, ele agora tem que fazer esse trabalho. Ele tem que buscar mudar a sua metodologia. E o seu maior avaliador é você mesmo. Professor, você é que se autoavalia. Porque a responsabilidade é sua de mudar. Ah, mas eu não sei. Teve na live anterior, teve uma aluna que disse: eu não faço esse trabalho porque para mim é difícil, eu não sei. Pois agora é necessário que você aprenda. E como é que aprende? Existem várias formas. Fazer uma pós, que é o que vocês estão fazendo. Fazer um curso. Entre na internet, que tem vários tipos de cursos na internet que você pode fazer. Eu não gosto muito dos cursos da internet, porque eu vejo a dificuldade que é. Às vezes você faz um curso como o meu, por exemplo, né, que você é ali, presencial, você vendo, e você tem dificuldade, imagina, pela internet. É difícil fazer pela internet. Porém, tem gente que tem facilidade de aprender. Então, leia sobre, pesquise sobre, entre nos sites. Eu sempre coloco o Pinterest como um dos melhores sites. Não sei se vocês conhecem esse site, né? Um dos melhores sites hoje para você aprender sobre lúdico na educação, sobre jogos, sobre se você botar qualquer tema no Pinterest, você acha, hoje em dia, tá? Lá tem, se você botar um jogo sobre o conteúdo de seres vivos, queria um jogo sobre os seres vivos na área de ciência, vai aparecer um leque assim. Ah, eu queria fazer jogos utilizando material de sucata. Eu fiquei muito feliz com muitas alunas, eu quero até pedir que as alunas, quero até pedir para a professora Marlene, aliás, a professora Solange, avisar as alunas que assistiram minha aula naquela outra turma, que reenviem os trabalhos para mim, porque roubaram meu celular e eu perdi meus arquivos. Ainda falta muito aluno a mandar, porque eu vou passar um trabalho no final dessa aula para vocês sobre jogos, tá? E muitos alunos fizeram jogos belíssimos, gravaram vídeo. Eu nem coloquei como obrigação, coloquei assim, se quisesse testar. Naquela época estava tudo fechado, não tinha como comprar material, porém agora está aberto já, né? Então dá para vocês fazerem. No final dessa aula, da outra aula que vai ter, eu vou pedir que vocês façam um trabalho usando jogos, tá bom? Só pelo prazer de fazer mesmo, aí grava o vídeo e manda para mim, para eu. Os outros alunos, muitos fizeram, né? E ficou maravilhoso. Então, os jogos usando sucata, eu indico muito, porque aí vem dois viés: aprender a fazer o jogo, utilizar o jogo na sala e não desperdiçar material que ia para o lixo, poluir o meio ambiente, e você utiliza para fazer jogos com as crianças em sala de aula, já que a gente tem essa dificuldade muito grande hoje de ter material e as escolas não têm muitos recursos, e a sucata ela vem aí como uma solução maravilhosa. A gente constrói jogos maravilhosos usando sucata para ensinar matemática, ciência, linguagem, tudo. Tá bom? E aí vocês vão aprender como é gostoso, né? O Rony disse para mim, no começo da aula, que ele não tem muita experiência, mas que ele tá querendo conhecer mais, né, Rony? Ele falou para mim. Eu fico muito feliz nesse momento de estar oportunizando para vocês esse saber. Tinha um professor meu de filosofia que ele dizia para mim que o conhecimento era um gigante e que a gente montava nas costas do gigante e conquistava o mundo. Eu fico muito feliz de compartilhar o meu conhecimento de uma vida inteira enquanto professora, que fui, né, da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, e também dei aula no ensino médio, e também agora na educação superior, porque para mim é um prazer. Eu não faço isso só pelo dinheiro. O dinheiro é bom também, mas não é o tudo da vida. Eu acho que se eu não fosse uma professora, eu seria frustrada, porque eu nasci para isso, tá bom?
E aí nós estamos agora, né? Nós começamos nossa aula às 2, né? Às 2h15, e nós já estamos aqui às 15h33, quase 2 horas de aula. E eu queria agora, nesse momento, fazer um pedido que cada um falasse um pouco sobre como foi hoje, se vocês me fizessem uma pequena avaliação, porque nós já estamos indo aqui para os momentos finais. Nesse primeiro momento, o objetivo era falar sobre o brincar como um direito assegurado agora, né? E falar dos campos de experiência dentro à luz da BNCC, né? E na outra nós vamos falar mesmo dos tipos de jogos, da diversidade, dos objetivos, e também como encaixar isso dentro de um planejamento, tá bom, gente? Queria ouvir um pouquinho vocês, quem gostaria de falar alguma coisa? Agora que nós já estamos indo... Professora Lucelena, eu só gostaria de comentar um pouco, que eu achei muito interessante quando a senhora falou do currículo oculto. Eu trabalhei os 2 últimos anos, né, numa escola de educação infantil no município de Francinópolis. E lá ele utilizava uma forma... Sou eu, a Rutieri. Ele utilizava uma forma muito interessante e muito importante de ver o que realmente o professor estava fazendo em sala de aula. Eles faziam um cronograma mensal, na qual um dia no mês ele estaria entrando na sua sala e assistindo uma aula sua. Essa aula você não saberia qual seria o dia, entendeu? Você não iria saber qual o dia, mas o supervisor, ela assistia aquela aula, fazia um relatório sobre a tua aula e depois você assinava. Se tivesse qualquer falha, que é comum, somos seres humanos, ela chamava a gente para conversar, falava o que não dava certo, o que estava ótimo. E na próxima aula, se você melhorasse, ela também falava, olha, na aula passada observei isso e vi que você superou, foi perfeito. E isso ajudava muito, porque nos dava, ela demonstrava para nós a preocupação que ela tinha com a gente, não só em passar para os nossos alunos o aprendizado, mas também em aprendermos também. E as formações vinham, a cada mês tinha uma formação diferente. Então, eu achei muito importante essa forma de trabalhar em equipe. Era uma equipe maravilhosa. A Prefeitura de Teresina, ela utiliza essa metodologia aí. Ela tem os cursos de formação todo mês, né? E elas têm os supervisores que assistem às aulas dessa maneira aleatória. Isso melhorou bastante a questão do município hoje, né? A Teresina está ocupando hoje, em termos de IDEB, o primeiro lugar no Brasil, não sei se vocês sabem disso. Por conta do monitoramento. Isso está ligado ao monitoramento. Até falei aí, até coloquei a professora Marlene dizendo a questão do monitoramento da sala de aula do professor, se existir, se melhorar esse monitoramento e tiver pessoal suficiente, eu sei que é complicado, mas monitorar o processo por conta do currículo oculto, porque você não sabe como é que o professor está na sala de aula, ele entra na sala de aula dele lá, é ele e os alunos, ninguém sabe. Então, ele pode, sim, todo dia dar uma aula igual, a maneira dele, de maneira usando o livro, apenas o livro didático, porque todo mundo sabe que o professor ele chega na escola, ele recebe logo o livro didático dele. Dentro daquele livro didático tem um caderno de orientações pedagógicas. E, pasmem, a grande maioria dos professores sequer lê aquele caderno. Aquele guia orientador de como usar aquele livro. Aquele que ele ganhou no começo do ano. Tem um guia orientador. A grande maioria dos professores nem leem aquele guia orientador. Aquele guia orientador, que eles vêm às vezes no início do livro ou no final, ele vai dizer como utilizar aquele livro. E hoje, se você ler aqueles guias, vocês vão perceber a quantidade de ideias que os guia orientadores trazem. Eles sugerem CDs, eles sugerem história, eles sugerem vídeos. Não é, professora Marlene? Se você lê os guias orientadores... Isso. Não é? Professora Lucelena, eu posso falar? Pode sim, deve. Você falou aí meu nome, quando você mencionou a questão do currículo, oculto, real e formal. Monitoramento.
Isso é o Libânio, né, que coloca muito bem isso, um dos autores que mais referendam isso no livro de gestão, estrutura educacional. E quando a aluna colocou, e você falou na questão do planejamento e das metodologias. Agora, nesse momento remoto, o Ministério da Educação, o Conselho Estadual da Educação e a Secretaria de Educação e a PGE, eles colocaram para que as aulas fossem validadas, que todos os professores, independente de ser da rede municipal, estadual ou privada, fazer o seu plano de aula remoto. E isso foi um desafio, porque teve escola, nós não tivemos nenhum caso na nossa região, que da Zona Sul, de não entregar, mas um dos maiores desafios é fazer com que os profissionais e os docentes planejem a sua aula mensal. Porque tem que ter o plano de curso, tem que ter o plano de unidade, aquele plano, né, bimestral, e o plano de aula, que é o que você está colocando aí, que realmente acontece na sala de aula, que é a formalidade. E isso é um desafio, né? Porque como casar isso do currículo oculto com o real e o formal? Que o oculto é o que o aluno traz. Então, ainda é um desafio para nós. E principalmente para a educação infantil, né? Principalmente para a educação infantil. Por quê? Porque a educação infantil, os profissionais, eles têm mais dificuldade, né, em ter métodos novos, né? Novas metodologias para inserir dentro do seu planejamento, né? Porque cada criança, como você disse aí na sua fala inicial, cada criança tem o seu tempo de aprender, não é isso? Cada criança tem o seu tempo de aprender. E aí nós, como educadores, nós temos que ter essa paciência, esse predispor para ter o acompanhamento. Você falou na palavra monitoramento. A gente continua, sim, com os monitoramentos, né? E agora estão mais... A secretaria está nos cobrando mais, porque a gente tem que ver se realmente o que foi planejado é o que está realmente sendo ensinado. E isso tem que acontecer. E essa aluna aí, não me recordo agora se foi a Rutiele, ela deu o exemplo, né, de uma cidade, né? E a prefeitura... de monitoramento. E tem que ser feito mesmo. Porque se não tiver, nós não temos um resultado, né, professora Lucilene? Você sabe. Você foi coordenadora de ensino também. É um desafio. Coordenadora de ensino e coordenadora pedagógica, e diretores sabem que a tarefa de ensinar e monitorar o ensinar é difícil, porque é um desafio permanente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Tá. Pois a Rutiele falou sobre o monitoramento, ele é necessário, infelizmente, né? Porque essa coisa do que acontece na sala de aula, muitas vezes nós não sabemos, né? Nós estamos fora, estamos na parte de... A outra aluna lá do começo, olha, eu gosto mais da parte administrativa, da técnica, né? Que tem o pessoal que dão suporte, são os pedagogos, são os técnicos de ensino, que são os gerentes de GRES, no caso do Estado. Da Prefeitura também tem pessoal também que faz monitoramento, que é exatamente para que seja garantido agora esses direitos que a criança tem, conforme eu coloquei no começo aqui da live, o direito de conviver, de brincar, de participar. Na aula tradicional, a criança não tem muito esses direitos assegurados, porque numa aula tradicional a participação do aluno é muito pouca, né? A questão da criança explorar, da criança se expressar, né? A criança trabalhar a linguagem oral, esses direitos que a criança tem, numa aula tradicional, eles são negados quase que na sua totalidade. Não tem como você garantir esses 6 direitos trabalhando de maneira tradicional. E se isso é um direito da criança e do aluno, né? Porque a gente não vai botar aqui também só a criança, todos os alunos, né? Se ele tem esse direito, é preciso que esse direito seja garantido. E aí quem vai garantir que o professor está cumprindo, através da sua metodologia, que a criança tenha esses direitos garantidos dentro desses 5 campos de experiência, não é? Então, nesse momento, eu quero aqui
dar por encerrado nesse primeiro momento. Acredito que eu estou satisfeita. Eu não sei se tem mais alguém que gostaria de colocar alguma coisa. Nós também estamos... Oi. Selena, amada. Oi, professora falando. Eu acabei... Você está me escutando bem? Muito bem, alto e claro. Eu acabei entrando um pouquinho atrasada na turma, porque hoje nós tivemos 4 grupos diferentes assistindo aula, e aí tive que me virar nos 30 para atender a turma. Mas a senhora deu a senhora... Nós estamos indo agora já completando quase 2 horas de live. Da Marlene, do Joãozinho, da portada dos bastidores. Mas, enfim, foi explicado para os alunos Sim. mandado as atividades durante a semana, não foi? Sim. Eu disse para a Dagmar que na minha metodologia seria... Nesse primeiro momento, eu queria falar sobre a questão da BNCC e a relação com a disciplina de brinquedos, né, jogos e dinâmica, que era esse primeiro momento, né? Aí nós vamos ter a segunda aula, que são aquelas que já estão gravadas, lá onde a gente vai ver, os alunos vão ver os objetivos, a diversidade, as metodologias, aquelas disciplinas, aliás, aqueles vídeos que já estão gravados, os alunos vão assistir o segundo momento, né? E aí eu vou passar a mesma atividade que eu passei para os alunos daquela turma anterior. Entendeu? E aí eu vou passar logo depois aqui depois dessa live. Ah, entendi. Eu vou passar uma... Eu vou passar uma atividade e também vou passar aquela outra atividade que é a questão do jogo. Só que eu vou passar após a segunda aula, né? E eu não sei, acho que a Dagmar vai avisar aí o dia da segunda aula. Após a segunda aula, dia 13. Depois, a partir do dia 13, é que eu vou passar as atividades que eles vão enviar para mim pelo WhatsApp, ok? Mas hoje já tem atividade também. Sim, tem uma já hoje, que é a atividade escrita. Mas a segunda atividade é depois da segunda aula. Cada aula vai ter uma atividade, ok? Tá ótimo, professora. Vou colocar no grupo, tá bom? Entendido, querida, entendido. Eu estou indo para as considerações finais, aí eu estou ouvindo aqui alguns alunos, para a gente fazer o fechamento. Nós já estamos com quase 2 horas de live. Aí eu quero, já ouvimos aqui uma aluna, eu gostaria de saber se tem mais algum aluno aqui que quer falar alguma coisa sobre a aula de hoje. Quer avaliar? A avaliação é muito importante, né, gente? Zane, que está com a cabecinha coberta aí de máscara. Temos o Rony. Rony, e aí, Rony, você gostou da aula? Você gostaria de falar alguma coisa? Eu sinto vontade de ouvir meus alunos. Posso falar um pouco? Pode. Deve. Para ressaltar um pouco lá, daquele momento lá que a menina acabou de falar, eu esqueci qual o nome dela, sobre esse acompanhamento que eles têm em sala, né? E sobre essa rotina que eles têm na escola deles lá. A Rutiele que falou, a Rutiele. Rutiele. Só para ressaltar, é bom porque, como até a professora falou, sobre o acompanhamento da prefeitura com a escola, né? Que tudo isso é uma rotina que quem só tem a ganhar somos nós e são nossos alunos, entendeu? Eu, como eu falei para a senhora anteriormente, que eu estava um pouco afastado, eu estou afastado, eu não estou trabalhando aí lecionando, mas aqui, professora, para a gente praticamente está sozinho, entendeu? A gente não tem total acompanhamento da prefeitura, entendeu? A gente não tem essa pessoa ali para nos orientar. A aula passada, para nos chamar a atenção, a aula passada você acertou em tal ponto, você melhorou em tal ponto, a gente não tem. A gente, como a gente pode dizer assim, a gente é sozinho, entendeu? Então, varia de estado para estado, de lugar para lugar, de cidade para cidade, esse ponto, entendeu? Quando a gente tem o acompanhamento em série total de todo o órgão, eu acho que se torna uma educação produtiva, entendeu?
tanto para a gente, que a gente pode contar com ele, quanto para os nossos alunos, que pode contar com eles e com a gente. Então, a gente, às vezes, a gente fica um pouco só, entendeu? Apesar que eu não estou lesionando, mas a minha mãe é professora. E o que eu mais vejo reclamar é porque ela não tem o material certo para trabalhar, entendeu? Ela não tem essa estrutura toda para trabalhar. Às vezes, quando a gente quer fazer algo pelos alunos, a gente tem que tirar do pouco que a senhora falou que a gente ganha para a gente fazer acontecer. A gente não tem toda essa estrutura, principalmente aqui. Então, varia de lugar para lugar, entendeu? Porque aqui praticamente a gente não vê isso. Você é de onde? Hein? Você é de onde? Você é de onde? Eu sou de Cândido Mendes. Ah, é. Geralmente... No interior de Cândido Mendes. Geralmente os municípios, eles realmente não têm muita assistência pedagógica. Você está falando de assistência pedagógica, que é o monitoramento, aonde, além da pessoa que está ali dando suporte, ele vai ver aonde o professor está acertando e vai orientar onde ele pode estar melhorando, né? Que foi o que Rutiero falou sobre esse acompanhamento que lá na cidade dela, eles têm muito mais organizado, tá, gente? Bom, então o objetivo de hoje era falar sobre... Professora. Sim, Professora, eu queria só falar um pouquinho. Oi. Alô? Eu posso falar? A Maria... Pode. Maria Lenilson, né? Professora, eu só queria ressaltar um pouco aqui, que eu estou de Maranhãozinho, tá? E a gente, antes de a BNCC entrar em vigor, a gente já trabalhava a dinâmica jogos, e com o BNCC, a gente aumentou muito mais nossos conhecimentos, tá? Nós trabalhamos muito nas nossas salas de aula, jogos, aulas lúdicas, e também nós temos o acompanhamento aqui de nossa coordenadora, diretora. Então, assim, a prefeitura, ela arca com essas pessoas assim que estão ao nosso lado diretamente, qualquer dúvida eles estão ali. Então, graças a Deus, nós temos um acompanhamento excelente. E aqui a gente trabalha bem questão assim, materiais, nós temos materiais para confecção de aulas lúdicas, e a aula lúdica realmente acontece dentro das nossas salas, por onde, nas escolas aqui de Maranhãozinho, nós estamos de parabéns, nossos alunos mais ainda, entendeu? Só temos a ganhar, graças a Deus. Então, é assim, eu gostei muito da sua aula, adorei, e gosto muito de trabalhar na sala de aula com aulas lúdicas, porque a aula lúdica ela é fundamental, ela é essencial numa sala de aula. A sua cidade como é o nome? Maranhãozinho, é? Maranhãozinho, sabe? Fica para onde? Fica Maranhão, aqui Maranhão, como é? Maranhãozinho fica na BR-316, aqui perto, Maranhão, aqui perto de Santa Luzia do Paruá. Doutora, é bastante longe, né? Entendeu? Olha, é muito serena. Pois, Ana, você quer falar? Oi. Solange. É rapidinho. A professora Solange está falando. Sim, professora, fala, só porque talvez você nem sabia, os alunos que estão aí, nós temos uma equipe seleta aí, professora, aí do norte do Maranhão, quase divisa do Pará. Alunos, professor, esse pessoal de Cândido Mendes, para ir para lá, a gente tem que enfrentar uma estrada daquelas, depois atravessamos uma balsa para chegar lá onde eles estão, que é em Barão, de Trombari. Professora, esses alunos aí de Turiaçu, de Barão, de Cândido Mendes, todos são assim excelentes. Esses alunos de Maranhãozinho, de terras bem longínquas, professora, fazendo um sacrifício para estar hoje conosco. Então, parabéns e um abração para essa galera toda. Gente, eu fico muito feliz, não só de ter a oportunidade
de conhecer pessoas de lugares tão... Olha, aí é onde a gente diz assim, tudo nessa vida tem um lado positivo e um negativo. O negativo é não poder ver pessoalmente, porque eu sou aquela professora que eu gosto de fazer a dinâmica do abraço, eu gosto de cantar com meus alunos, de brincar. E esse computador, ele não favorece. Porém, aproxima a gente de pessoas de tão longe. Eu quero dizer para vocês que eu fico muito feliz, Lenilson, dizer que já está vivenciando a BNCC na cidade dela. A menina que falou ainda agora, a Rutiel, também já estamos trabalhando até com monitoramento. O Rony disse que lá no município dele ainda isso está difícil, porém agora você está aprendendo e você pode levar essa mensagem para frente, né? De ver, brincar, não como uma coisa, sabe, simples, bestinha, não, mas o brincar hoje é um direito que o aluno tem. De acordo com a luz da BNCC, diz isso hoje. Então, gente, brincar não é uma coisa mais simples, não é uma coisa que você pode deixar para lá, mas brincar é uma coisa importante, conviver, participar, se expressar, explorar. Então, nós, enquanto professores, temos que levar essa responsabilidade para frente, levar essa mensagem, ampliar esses horizontes de que tudo isso é necessário se fazer em sala de aula. Fico feliz de saber que estou falando com pessoas de tão longe, mas que já têm essa visão, que já estão lendo a BNCC, já estão estudando. E a BNCC não pode ser estudada de um dia para a noite, ela está muito filosófica, ela está muito profunda, ela está trabalhando, estou dando tchau aqui, minha nora que foi embora, vocês estão vendo aqui, ó, hoje foi um chá de revelação de você, vó, de menina, vou ganhar uma meta, e eles estão se despedindo. E aí eu fico feliz de saber que eu não estou sozinha nesse pensamento, porque eu trago essa linguagem desde quando eu era professora, lá na educação infantil, e passo isso para a vida, porque eu também uso o lúdico na minha sala de aula presenciais do ensino superior. Eu uso, eu não tenho uma aula minha que eu não faça uma dinâmica. A professora Marlene já me conhece, né, professora? A dinâmica, a música, a poesia, isso favorece o processo de ensino-aprendizagem, porque trabalha o nosso lado mais humano, né? E eu aprendi com a psicologia diz que a primeira coisa que você tem que passar para o seu aluno, seja ele de qualquer modalidade, seja ele de qualquer modalidade, gente, não é só educação infantil, até no ensino superior, você tem que trabalhar o acolhimento e a ideia de pertencimento. O que é isso, a ideia de pertencimento? É quando um aluno ele se sente parte daquele coletivo ali, ele se sente importante, ele se sente acolhido. E a dinâmica, o jogo e a brincadeira faz isso, integra o aluno. E quando eu usei a educação infantil, é porque é a base, mas isso é para ser para todos os alunos, todas as modalidades, o jogo, a brincadeira, contar um caso, o pessoal da antiguidade chamava de causo, né? Contar um caso, relatar uma coisa do cotidiano da sala de aula, isso aproxima o professor do aluno e quebra aquele muro invisível que muitas vezes se ergue, onde o aluno se sente lá e o professor se sente cá. E essa maneira de trabalhar de maneira divertida, porque lúdico é isso, é o divertido, é uma coisa mais leve, eu dar uma aula de maneira mais leve, mas ali, brincando com os alunos, não é só para a educação infantil, não, é até no ensino superior, porque eu uso isso nas minhas salas presencial, né? Eu uso isso até aqui mesmo, entendeu? Então, eu queria muito que essa mensagem ficasse gravada no coração de vocês. Olha, foi um prazer muito grande falar com pessoas de lugares tão distantes, mas com a linguagem já bem apurada. Saber disso, para mim, só me fortalece para a gente dar o segundo passo, que é a segunda aula sobre dinâmica, jogos e brincadeiras. Professora Dagmar, você quer falar alguma coisa? Linda. Dona Luciana, só um minuto. Eu acho que tinha uma aluna que ia falar antes de mim e eu interrompi ela sem eu querer. Eu acho que tinha uma aluna que ia falar. Eu acho que era a Zane. Zane, era você que queria falar? Professora, eu já até esqueci que eu ia falar. Programado. Esqueceu? Mas, bom, eu só
dizer que a aula foi muito interessante, boa, apesar de não me identificar, como eu falei no início, mas assim, eu vejo a importância muito grande da dinâmica e jogos na questão da aprendizagem dos alunos, independente da faixa etária de idade e até mesmo de ensino, porque até no superior a gente tem esses jogos, né? Eu uso muito, eu uso demais. Eu uso jogos até no ensino superior. E é fantástico, porque os alunos, na hora de um jogo, quando a gente está dando uma aula, por exemplo, quando eu vou dar aula na área de gestão, na disciplina de gestão, tem um conteúdo lá que a gente fala de gestão participativa. Eu faço uma brincadeira que é um quebra-cabeça. Eu coloco as alunas para montar um quebra-cabeça e eu dou a quantidade de minutos que eles têm que encaixar as peças. Aluno adulto. Mas isso é uma brincadeira, isso é uma farra, isso é sorriso, é maravilhoso. Tem umas turmas que conseguem, tem turma que não. E aí a gente monta o quebra-cabeça para depois explicar, né? É um coração. A gente faz e monta o coração para dizer, primeiro, que se faz educação com paixão. Só se faz educação de qualidade quando você é apaixonado por educação. E segundo, por isso que é um coração. E que cada pedaço, aí a gente bota um pedaço do coração do diretor, outro pedaço do coordenador, outro pedaço representa o professor, os zeladores, a vereadora, o moço da agente de portaria. Cada pedaço é um segmento. Aí os meninos encaixam e montam o coração. E aí a gente faz uma filosofia sobre isso maravilhosa, sobre o trabalho de participação coletiva dentro. Teve uma aluna que é lá de Maranhãozinho, ela disse, olha, aqui a gente recebe a ajuda do diretor, do coordenador pedagógico, né, de todo o coletivo, todo mundo unido na mesma sala, querendo as aulas diferentes, querendo as aulas bem trabalhadas, querendo a metodologia mais apurada, mais leve, mais lúdica, todo mundo já pensando de acordo com a BNCC, porque se você vai ler a BNCC, você vai ver que a BNCC ela vem trabalhando a transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade, quer dizer, é trabalhar o aluno como um todo, porque o objetivo hoje é trabalhar o aluno para ele ser cidadão amanhã, mais consciente da responsabilidade do planeta, com o meio ambiente, com ele mesmo, com a sua saúde, com a saúde do outro. E a BNCC vem com essa linguagem e aí ela traz no seu bojo a questão do lúdico, dos jogos e das brincadeiras. Para mim foi um prazer estar conhecendo vocês. Muito obrigada por ter ficado até o final, tá bom? E foi um grande prazer mesmo. Obrigada, queria dizer muito obrigada para a Dagmar, que é uma grande amiga, está aqui na live, sempre me convida, é um prazer. Professora Solange, muito obrigada, e quero agradecer a professora Marlene pela colaboração, que foi ímpar, né? Eu só gostaria de falar Falei junto com a professora Solange, não, né? Não, eu gostaria de dizer assim, dizer para todos vocês que é um prazer muito grande estar aqui ajudando a professora Solange a organizar. Eu espero e, sinceramente, contribuir não só nessa disciplina de jogos, dinâmicas e jogos, mas nas futuras disciplinas. Dizer que nós vamos procurar mesmo atender a cada uma das necessidades de vocês, tirando as dúvidas, orientando. Eu já coloquei no grupo há pouco tempo todo o material da disciplina, e aí a professora Lúcia Helena também já está lá para tirar as dúvidas. E quando vocês tiverem qualquer problema, qualquer dúvida, por favor, me chame no privado. E aí eu sei também que vocês já chamam a professora Solange. Enfim, é um prazer enorme estar aqui contribuindo com vocês. Muito bom conhecer esse povo aí de Maranhãozinho, né? E aí, quem sabe quando acabar essa pandemia, eu vou aí ver vocês, tá? Também sou formada, né, na área da educação infantil, tenho muita experiência nessa área, então o que eu puder ajudar e contribuir com vocês, podem ter certeza que eu estou
no tempo, tá? Estou aqui para somar com vocês. É um prazer também muito grande, Lutiele, te ver, viu? Beijo, gente, foi um prazer. Olha, quando eu falei sobre a oficina prática, eu não sabia que vocês eram tão distantes. Porém, eu quero dizer para vocês que, mesmo com a distância, que pode ser do tamanho que for, eu tenho certeza que dá para chegar até lá. E, se for possível, eu irei fazer a oficina prática. Enfrentarei qualquer distância, se for possível, tá bom? A gente vai fazer sim, se for possível fazer, porque eu não sabia que vocês eram de lugares tão longe, né? Mas a gente enfrentaria qualquer distância para estar fazendo essa oficina, porque eu amo fazer esse trabalho, dividir conhecimento. Mas depois eu e a professora Solange, nós vamos organizar a oficina lá na cidade de cada um deles. Viu? Claro, quando a gente já tiver encerrado esse período de pandemia e tudo mais, e aí nós iremos organizar a oficina prática na cidade de cada um deles. Tá ótimo. E eu estou dizendo que estou à disposição para viajar para qualquer lugar, porque eu amo fazer esse trabalho. Teve uma pessoa que disse assim, olha, já teve essa disciplina em São Pedro. Não sei quem foi. E já teve mesmo, eu já estive, inclusive em São Pedro, eu estive com um curso, a arte de alfabetizar em São Pedro, que foi maravilhoso, tá? Pois eu quero aqui dizer meu muito obrigado, uma boa tarde a todos. Oi. Oi. Eu falo demais, mas é rapidinho. Não, pode com falar. relação à professora Dagmar. A professora Dagmar foi um grande exemplo nosso aí, no período superior, viu? Lembrei muito de tia Dagmar em sala de aula. A Roquinha. Viu? Eu acho tão bonitinha a vozinha dela, que ela é rouca. Como é aí, Lutiele? Eu fui tua professora onde? Pelo Ágora, no superior, pedagogia. Ai, que coisa boa! Acho que tem duas alunas suas. Sou eu e a Malena. Foi um prazer. Gente, é tão bom a gente encontrar nossas alunas queridas e, assim, principalmente saber que elas aprenderam alguma coisa com a gente. Porque, como a Lúcia Helena falou no início da live dela, ser professor é mais que uma profissão. É um sacerdócio. Quem já foi meu aluno já ouviu eu dizer isso várias vezes. E se eu tivesse que escolher uma outra profissão, eu escolheria novamente ser professor. Porque é o que eu sei fazer, é o que eu amo fazer. Tá? Eu já tive até oportunidades de mudar de profissão, mas aí eu me deparo e digo, mas eu amo isso aqui. Então, eu sou professora por vocação. E é um prazer enorme rever minhas alunas de pedagogia aí. Elas sabem que eu amo, que quando eu estou na sala de aula, eu dou aula com o coração. Verdade. Olha, foi ótimo, viu? Amei a aula de prazer. Gostaram? Muito obrigado. Gente, Rony, Auricélia, a turma Olá, professora. Luciele, Zane, todas as meninas na live, muito obrigado por tudo, por estarem aqui, por a gente ter esse momento de aprendizagem, que eu aprendo com vocês também, tá bom? E nesse momento eu me despeço, encerro a aula, e no dia 13 vamos ter aula de novo, tá bom? Um abraço para vocês.